Deus está sempre aqui. Deuteronômio, capítulo 33, no penúltimo capítulo de Deuteronômio. A bênção de Moisés, tema do nosso estudo, a bênção final. Vamos ler alternadamente. Acho que na leitura alternada, o irmão ou irmã façam a leitura pelo microfone, para quem está na live ouvir. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor, veio do Sinai e lhe alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os seus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, introduze-o no seu povo, com as tuas mãos peleja por ele, e se tu ajuda contra os teus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para que o homem o teu fidedigno, que tu provastes em Massá, com quem contenteste nas águas de Miribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia do Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas. Com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos. Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da sua benevolência, daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como a de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. De Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao nome, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: bendito aquele que se faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é o leãozinho, saltará de Bessã. De Naphtali disse: Naphtali goza de favores e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Asser disse: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, agrada dos seus irmãos e banhe e azeite o pé.
Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra. Convido o nosso irmão Cristiano para cantar mais uma vez. Louvado seja Deus pelo seu grande amor, que é a vida. Meus queridos, vamos prosseguir com o estudo de Deuteronômio, estamos quase concluindo. E hoje nós vamos analisar a bênção de Moisés, a bênção final, Deuteronômio capítulo 33. E nós vamos dividir esse estudo em 3 partes. A primeira, os atos graciosos de Deus na história. A segunda, a bênção de Deus sobre o seu povo. E a terceira, os atos redentivos de Deus na história. E esse penúltimo capítulo, meus queridos, é um convite para que nós apreciemos a graça de Deus. Graça, segundo uma definição de Arthur W. Pink, é um favor que nós recebemos da parte de Deus quando há demérito da nossa parte. Se essa definição certamente é baseada num versículo muito conhecido da palavra de Deus. Esse versículo está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, graça, pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graça estendida a pessoas em demérito diante do Senhor. E a graça explica a história de Israel, e a graça explica a nossa história. Somos nós alcançados pelo favor imerecido de Deus, havendo demérito da nossa parte. Em outras palavras, pecadores que ofendem a Deus pelos seus pensamentos, sentimentos, atitudes, são graciosamente escolhidos, são poderosamente chamados, são miraculosamente libertados, são providencialmente conduzidos e abundantemente abençoados. Este capítulo vai falar sobre isso, e este capítulo também se aplica a nós, que aqui estamos nessa noite. E eu quero começar destacando os atos graciosos de Deus na história. Se os irmãos fizerem a leitura do capítulo 33, versículos 1 a 5, vão perceber que ele destaca alguns atos graciosos de Deus. O primeiro deles é a revelação, versículo 2. O Senhor veio do Sinai, ele lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Note que essa descrição geográfica diz respeito à presença de Deus que acompanhou o povo de Israel em toda a sua trajetória pelo deserto, desde a saída do Egito até a chegada na terra prometida. Deus se moveu com o povo à medida em que se revelava a eles. E esse é o primeiro ato gracioso de Deus, a sua revelação. O povo de Israel pôde conhecer a Deus porque um dia Deus se revelou. Primeiramente a Abraão, depois a Isaac e Jacó, e por fim, através do Êxodo, através de Moisés.
Eu e vocês podemos conhecer a Deus única e exclusivamente porque Ele se revelou através da sua palavra. E é isso que estes versículos 1 a 5 nos apresentam. A revelação de Deus que vem do Sinai, alvoreceu em Seir e resplandeceu desde o monte Parã. Notem que o texto nos diz que o êxodo, ele começa quando o povo clama a Deus em face da sua escravidão. Já haviam se passado 4 séculos e mais 30 anos, e esse povo, chegar este momento, clama a Deus, por quê? Porque levantou-se um novo faraó em Israel que não conhecia os feitos de José, e esse novo faraó escravizou os israelitas, impôs sobre eles pesado jugo, impôs sobre eles pesada escravidão. Então nos diz a palavra que eles clamaram ao Senhor. Quem são estes que clamaram ao Senhor? Certamente aqueles que se recordavam da promessa feita a Abraão, da promessa feita a Isaac, da promessa feita a Jacó e da promessa feita a José. Nós nos lembramos, no finalzinho do livro de Gênesis, que José fez recomendações específicas sobre os seus restos mortais. Disse que quando o Senhor visitasse o seu povo, os seus restos mortais deveriam ser removidos e levados para a terra prometida. José, no final da sua vida, se lembrava da promessa de Deus. Mas quantos, depois de 430 anos, ainda se lembravam? Alguns se lembravam, porque clamaram a Deus. No entanto, é possível que nem todos se lembrassem. Então Deus se revela ao povo de Israel, e Deus se revela aos egípcios. E Deus se revela de 2 formas: ao povo de Israel com graça e misericórdia, e ao povo egípcio com juízo. Mas quem se apresenta a eles é o grande Eu Sou. Tanto é assim que em Êxodo 3:6, se os irmãos quiserem conferir, Deus, quando se apresenta a Moisés na sarça ardente, ele diz o seguinte: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E no versículo 7 ele diz, Êxodo 3:7, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. E a partir desse momento, Deus se dá a conhecer, Deus se revela. Aqueles que ainda se recordavam das suas promessas, aqueles que haviam se esquecido das suas promessas, e a Faraó e aos egípcios. Ao seu povo com misericórdia e graça, e a Faraó com juízo. O grande Eu Sou se revela aos olhos do seu povo. Este é o primeiro ato gracioso de Deus na história, sua revelação. E assim como o fez os israelitas, fez também para conosco. Eu e vocês estamos aqui. Eu e vocês nascemos de novo, somos convertidos porque um dia Deus se revelou através da Bíblia a nós. E mais do que isso, Deus, através do Espírito Santo, nos fez crer nessa palavra e nos deu fé salvadora. Mas o segundo ato gracioso apresentado aqui é a dádiva da lei. Está bem no finalzinho, capítulo 33, versículo 4. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. A dádiva da lei. Meus amados, os israelitas receberam 3 tipos de lei: a lei moral contida nos 10 mandamentos, a lei civil e a lei cerimonial. A lei moral para orientá-los em sua santificação, não para fazê-los servos de Deus ou filhos de Deus, porque eles já eram servos e filhos, eles já estavam em aliança, mas para instruí-los quanto à santificação. Deu-lhes também a lei cerimonial, sacerdotes, sacrifícios, para que esse povo, quando percebendo pela lei que não conseguiam obedecer a Deus perfeitamente, clamassem pela misericórdia de Deus e tivessem meios de se aproximar dele, através dos sacrifícios que eram oferecidos e dos sacerdotes que eram seus mediadores. E por fim deu a lei civil, porque eles seriam uma nação, e uma nação precisa de leis civis para se orientar. Qual o objetivo disso?
era fazer daquela nação uma nação totalmente diferente de todas as nações da terra. E se há alguma coisa em história que diferencia o povo de Israel, que eles são os únicos que são monoteístas. Todos os povos daquela época eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Israel acreditava num único Deus. Então o objetivo era fazer desse povo que acreditava num único Deus um povo totalmente diferente, totalmente singular. E nós vamos observar esta promessa lá em Êxodo 19, 5 a 6. O texto nos diz que Deus faria dos israelitas um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19, 5 e 6. Vós me sereis um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, a lei foi dada como dádiva para que este povo fosse um povo santo, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Os irmãos se lembram que no Novo Testamento existe um versículo mais ou menos com as mesmas palavras. Pedro vai dizer: vós não eres povo, mas agora sois povo. E vai dizer mais, que Deus nos chamou para sermos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus queridos, no capítulo 4 de Êxodo, versículos 35 e 36, Moisés destaca a singularidade da graça desse ato de Deus. Diz ele: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a tua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o teu fogo, e no meio do fogo ouvistes as tuas palavras. Creio que o texto é de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 35 e 36. Nenhum povo possuía uma lei com a singularidade da lei de Deus, e isso é dádiva. Assim como nenhum povo possui a singularidade da Bíblia, como nós a temos. Isso é uma dádiva de Deus para nós. O terceiro ato gracioso é o seu chamado para que os israelitas fossem o seu povo. Deuteronômio 33, 3. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem as tuas palavras. Voltando um pouquinho no capítulo 32, Moisés afirma, versículo 9: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. E um pouco à frente, para demonstrar o triunfo da graça, ele vai dizer o seguinte: achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou, cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Os israelitas receberam graciosamente a revelação de Deus, receberam graciosamente a dádiva da lei e graciosamente foram chamados para ser o seu povo. E estes versículos que nós destacamos mostram essa relação de Deus com o seu povo. Eu acho muito interessante a palavra aqui: guardou como menina dos seus olhos. E também a afirmação: Jacó é a parte da sua herança. Tudo isso que estamos falando do povo de Israel também se aplica a nós. Pedro vai dizer que nós não éramos povo, agora somos povo. Não éramos propriedade de Deus, agora somos propriedade de Deus. Não éramos um reino de sacerdotes, agora somos um reino de sacerdotes. Não éramos nação santa, agora somos nação santa. E Pedro vai dizer que tudo isso acontece para que as virtudes de Deus sejam proclamadas, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, neste primeiro item, os atos graciosos de Deus. O quarto ato gracioso é o seu governo sobre o povo. Versículo 5 do capítulo 33. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregam os cabeças do povo com as tribos de Israel. Deus é aquele que governa. Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que conduz, Deus é aquele que coopera com cada acontecimento. Desde a saída de Abraão e sua caminhada para a terra prometida, com todos os reveses sofridos pelos seus descendentes.
Deus está conduzindo a história do seu povo e governando o seu povo, assim como nos conduz e nos governa. Por isso que eu disse na introdução que esse capítulo é um convite para que eu e vocês apreciemos os atos graciosos de Deus. Um Deus que se revela, no Deus que nos orienta através da sua lei, num Deus que nos chama para ser o seu povo e no Deus que nos governa em nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Esse era o Deus dos israelitas. Esse é o nosso Deus. O segundo ponto destacado aqui no texto é as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Versículos 5 a 24. E aqui então nós temos as bênçãos sobre as 12 tribos de Israel. Nós já lemos, vamos só enfatizar as tribos e os versículos onde estão essas bênçãos. As bênçãos sobre Ruben, versículo 6. As bênçãos sobre Judá, versículo 7. As bênçãos sobre Levi, versículos 8 a 11. As bênçãos sobre Benjamim, versículo 12. As bênçãos sobre José, versículos 13 a 16. As bênçãos sobre Efraim e Manassés, versículo 17, que são filhos de José. As bênçãos sobre Zebulon, versículo 18. As bênçãos sobre Issacar, versículo 18. As bênçãos sobre Gade, versículos 20 a 21. As bênçãos sobre Dan, versículo 22. As bênçãos sobre Natali, versículo 3. E as bênçãos sobre Aser, versículo 4. Nessas bênçãos nós podemos observar algumas coisas. Primeiro, são acrescentados os filhos de José, Efraim e Manassés. E é omitida uma tribo. Qual tribo que é omitida aqui? Alguém conseguiu identificar? Uma das tribos é omitida aqui. Simeão, a tribo de Simeão é omitida. Por quê? Porque a tribo de Simeão havia sido absorvida pela tribo de Judá. Uma outra particularidade é que nessas bênçãos são destacados só os aspectos positivos de todas as tribos. Quando comparada a bênção de Jacó sobre as tribos, capítulo 49, Jacó destaca os aspectos positivos e os aspectos negativos. Aqui Moisés só destaca os aspectos positivos. Há uma parte aqui que possivelmente não tenha sido escrita por Moisés, capítulo 33, versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Provavelmente essa parte é uma introdução de um escriba à bênção de Moisés. Se nós analisarmos de modo geral as bênçãos, vamos perceber que elas descrevem situações físicas, econômicas, geográficas das tribos. E alguém pensando nisso, especialmente na descrição da situação geográfica das tribos, passou a dizer que esse relato ou essa bênção foi escrita tempos depois. E essa bênção não era preditiva, ela só descrevia os fatos da época. Deixe-me explicar. Alguns estudiosos da Bíblia disseram que essa bênção de Moisés foi escrita posteriormente descrevendo a situação das tribos de Israel que já estavam na terra e que já desfrutavam das bênçãos prometidas aqui. Que não foi Moisés quem escreveu preditivamente, que não foi Moisés quem viu antes e profetizou antes estas bênçãos. Embora esse aspecto não obscureça e nem comprometa a verdade da Bíblia, porque a palavra afirma que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e além disso afirma que qualquer texto da Bíblia não veio de particular elucidação. Antes, homens santos escreveram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Essa crença de que o autor foi um autor anônimo e que se valeu do nome de Moisés para escrever o texto numa época posterior, ela abre um precedente perigoso. Porque sempre que lermos um texto, se aceitarmos esse precedente, podemos, a partir de qualquer desconfiança histórica, geográfica ou até textual, dizer que esse texto não é do autor ou não é daquela época, ou foi inserido posteriormente por um escriba, ou foi inserido posteriormente por um outro personagem. Atribui-se o nome de pseudoepígrafo, foi uma outra pessoa que escreveu esse texto.
O que nos leva a pontuar a crença de que os textos são originais de seus autores e foram escrevidos, ainda que preditivamente, pelos seus autores? Ora, porque Moisés era profeta. E Moisés poderia muito bem, como profeta, descrever bênçãos que ainda ocorreriam, apontar para bênçãos que seriam derramadas, enxergar, né, mediante revelação de Deus, aquilo que não era realidade naquele momento, mas que seria realidade tempos depois. Alguém pode dizer, mas a descrição é precisa demais. Quando as profecias bíblicas não são precisas demais? Se nós olharmos para inúmeras profecias bíblicas, vamos observar que elas vão descrever fatos em detalhes, e fatos que aconteceram há centenas de anos depois, há milênios depois. O terceiro ponto é que negar esse caráter profético e preditivo de qualquer parte da Escritura, ele acaba por diminuir, né, o Deus que se revela, e se revela aos teus servos e se revela profeticamente. Então, creio que apesar das bênçãos aqui descritas, descreverem coisas que realmente aconteceram, elas fazem parte, primeiro, da autoria de Moisés, e segundo, o caráter preditivo que estas palavras tinham, fatos que ainda se dariam futuramente. Um outro aspecto é que, e nós não vamos tratar aqui da bênção de cada tribo, mas é interessante observar, há uma bênção que Moisés dá a todo o povo de modo geral. O povo que foi chamado em Abraão, Isaac e Jacó, que agora era o povo de Israel. E é uma bênção específica sobre cada tribo. Sobre cada tribo. E cada uma é citada nominalmente. Isso nos leva a pensar em dois aspectos da bênção de Deus, né? Deus nos abençoa enquanto igreja, enquanto povo. E nós recebemos bênçãos especiais por ser igreja e por ser povo. Nós recebemos bênçãos especiais enquanto igreja, enquanto povo, né? A Bíblia diz que na igreja o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre. Mas também nós somos abençoados individualmente, particularmente, singularmente. Então o Deus que nos abençoa de modo geral, especialmente enquanto nós atuamos e vivemos como igreja, também é o Deus que nos abençoa particularmente, singularmente, que abençoa a minha família, que abençoa a sua família. Item 3, por fim, os atos redentores de Deus. Já caminhamos para os últimos versículos do capítulo 33 de Deuteronômio. 5 atos redentores de Deus são citados aqui, e que são observados na história de Israel e que também podem ser observados na nossa história. Primeiro, Deus é aquele que poderosamente ajuda o seu povo. Capítulo 33, versículo 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua alteza sob as nuvens. Deus se revela a mim, a você e aos israelitas como um Deus único, um Deus incomparável em majestade, em poder e na forma como se relaciona conosco. Em Deuteronômio capítulo 4, Moisés afirma: porquanto amou aos teus pais e escolheu a tua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso saberás, refletirás em teu coração que só o Senhor há Deus, em cima do céu e debaixo da terra, nenhum outro há. Deus, singularmente, poderosamente, Ele ajuda o seu povo. E não há como se comparar com os deuses, entre aspas, de outros povos, de outras nações. Há um incidente no Antigo Testamento muito interessante. Se não me engano, Senaqueribe queria invadir a Israel,
Ele disse: olha, vamos tentar invadir pelos vales, porque quem sabe os deuses que cuidam dos vales não serão suficientes para ajudá-los, não foram bem sucedidos. Vamos tentar invadi-los pelas montanhas, porque quem sabe os deuses das montanhas não serão suficientes para defendê-los, também não conseguiram. E o texto, de uma forma bem pitoresca, mostra que a concepção que tinham, né, os assírios, era que Deus era um Deus territorial, que poderia ajudar num lugar e não ajudar no outro, ser eficaz no lugar e não ser eficaz no outro, ser eficaz numa causa e não ser eficaz na outra. E o Deus que é revelado no Antigo Testamento e que é apresentado aos israelitas não é só o Deus de Israel, mas o Deus sobre todos os povos, um Deus único, singular, incomparável, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E esse texto deixa bem claro: não existe outro semelhante, não existe outro igual. E esse Deus ajuda o seu povo, e esse Deus nos ajuda. Então, quando as coisas muitas vezes nos causam temor, precisamos entender quem é o nosso Deus, a sua singularidade, a sua unicidade, o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Precisamos entender que o Deus que nós adoramos é incomparável, seu poder não tem qualquer possibilidade de limitação. Esse é o Deus que eu e você seguimos, esse é o Deus que nós adoramos. O segundo ato redentivo de Deus é aquele que habita com o seu povo, versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os teus braços. Acho interessante a figura, porque ao mesmo tempo que Deus é a habitação, é aquele que nos sustenta em seus braços. É o Deus que nos carrega no seu colo. Nada explica, meus queridos, a trajetória miraculosa dos israelitas, desde a saída do Êxodo até a chegada da terra prometida, senão Deus que habita com o seu povo. Aliás, a presença de Deus era simbolizada visivelmente através do quê? Da coluna de nuvem e fogo que os acompanhava diariamente e que inclusive norteava o passo a passo da caminhada. Se essa coluna de fogo e nuvem parasse, eles deveriam parar. Se elas caminhassem, eles deveriam caminhar. Deus se fazia palpável, Deus se fazia visível nessa trajetória dos israelitas. Ele veio tabernacular com o seu povo. O Deus eterno é a sua habitação, mas o Deus também que carrega o seu povo em seus braços, transportando-o de um reino de trevas, o Egito, para um reino de luz, a terra prometida. A presença de Deus também é palpável e visível na nossa vida. Como? Nós temos lá uma coluninha de fogo e de nuvem sobre a nossa casa, sobre a nossa cabeça. Como é que a presença de Deus se faz palpável e visível em nós? E podemos dizer que em nós é mais intensa, profunda do que lá dos israelitas. Às vezes eu fico pensando, eu queria estar lá para ver a coluna de fogo e de nuvem, né? Mas o meu privilégio é maior como cristão do que o dos israelitas. Por quê? Oi? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Deus não está externo a nós, Ele está em nós através do Espírito Santo. Então, esse nosso privilégio é em tudo superior ao privilégio dos israelitas, né? Deus tabernaculava com eles, Deus habitava com eles, mas eles não poderiam dizer Deus habita em nós, a não ser, né, aqueles a quem Deus dava o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo era presente, estava na vida das pessoas, mas notem, não de forma definitiva como nós o temos. Então a glória que resplandece em nós é muito maior do que a glória que resplandecia sobre as tendas dos israelitas em suas caminhadas. Um terceiro ato redentivo, Deus é aquele que se levanta e destrói os inimigos do seu povo. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse, destrói-o, versículo 27. Fiz uma pesquisa para ver quantos povos os israelitas haviam derrotado
na sua trajetória. Eles guerrearam contra os amalequitas em Refidim. Lembra daquela parte em que Moisés vai ao monte e estende as suas mãos sobre o povo, e Arão e Hur se colocam ao seu lado, enquanto as suas mãos permaneciam levantadas, o povo vencia. Quando se abaixavam, eram derrotados. Essa é a ocasião em que os israelitas fizeram guerra contra os amalequitas em Refidim. Depois houve a guerra contra o rei de Arade. Ele atacou o povo, levou alguns prisioneiros, já perto do final da jornada de Israel no deserto. Os israelitas venceram e destruíram seus inimigos, e o lugar desse povo foi chamado de Ormá, que significa destruição total. Depois, com os amorreus, rei de Seom. Os amorreus é curioso, os israelitas solicitaram a passagem pacífica pelo seu território, dizendo que ninguém tocaria em nada do que pertencesse ao rei de Seom. Mas o rei de Seom não quis deixar que os israelitas passassem pacificamente pelo seu território. Ele se recusou. E veio a guerra, e ele foi derrotado, e perdeu a posse das suas terras para os israelitas, terras ricas em pastagens. Pois os irmãos vão lembrar das duas tribos que se apossaram com a permissão de Deus destas terras. Por fim não, penúltimo, Og, rei de Bazã, ocorreu logo depois da guerra de Seom. Og era a terra conhecida por ter gigantes e cidades fortificadas. Os israelitas venceram em Edrei, conquistando 60 cidades fortificadas. E finalmente houve a guerra de vingança contra os midianitas. Os midianitas foram aqueles que, através de Balaão, seduziram os filhos de Israel para que casassem com as mulheres midianitas. E houve muitos israelitas que casaram com as mulheres midianitas, se desviaram do Senhor. E então houve a guerra contra os midianitas, motivada pela sedução dos israelitas à idolatria e imoralidade de Sitim. O que aconteceu? Israel destruiu as cidades dos midianitas, executou 5 reis, inclusive o, entre aspas, profeta Balaão, o falso profeta que estava entre eles. Por fim, quarto e quinto item, Deus deu a posse da terra e Deus deu segurança e salvação ao seu povo. Versículos 28 e 29. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho. Os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Deuteronômio 33, 28 e 29. Deus por fim deu a posse da terra, segurança e salvação ao seu povo. Meus queridos, todos estes aspectos apresentados, os atos graciosos de Deus que se revelam, os atos graciosos de Deus que abençoa, os atos graciosos de Deus que redime o seu povo, são atos que eu e vocês podemos observar na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa experiência, porque a semelhança dos israelitas, nós somos feitos povo de Deus. Se lá a bênção era uma bênção que se estendia num primeiro ponto, mas não exclusivamente aos israelitas, hoje essa bênção se estende a todos quantos receberem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus agora são constituídos povos de Deus. Que nessa noite eu e vocês reflitamos sobre a graça de Deus, nos alegremos nela, que eu e vocês resgatemos nossa gratidão para com aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, que saltem aos nossos olhos os grandes feitos de Deus, e que as misericórdias de Deus que agiram na nossa vida nos motivem a sermos o seu povo, propriedade particular, reino de sacerdotes, nos motivem a proclamar as virtudes dele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.